De volta com o programa da tarde, nós estamos recebendo aqui o doutor Fabiano Ribeiro. Seja bem-vindo, doutor, especialista em medicina do trabalho. A gente vai falar hoje sobre um assunto que vocês pediram há dias para a gente tratar. O burnout, né? Que cresce e exige uma atenção aos sinais do corpo. O burnout tem afetado, doutor, cada vez mais brasileiros. E eu gostaria, inclusive já no início dessa entrevista, lhe perguntando o que é exatamente o burnout. Boa tarde, Carla. Boa tarde, telespectadores. O burnout é um esgotamento físico e mental, sobretudo em decorrência de um estresse crônico em que ele não foi devidamente gerenciado pelo próprio paciente, pelo próprio trabalhador. É uma doença ocupacional, é preciso haver essa relação direta com o trabalho, certo? E que esse trabalhador ele não encontra um limite. Por que ele não encontra um limite? São aquelas pessoas que têm o senso de responsabilidade, são aquelas pessoas que assumem tarefas, assumem posições no seu trabalho e a cada dia elas se sobrecarregam mais, cada dia elas assumem mais posições no seu trabalho, elas não sabem dizer não, não tem um momento de dizer não e isso vai sobrecarregando e aquilo vai adoecendo essas pessoas. Então chega um determinado momento em que elas estão exaustas emocionalmente, elas perdem aquele senso de afeto com o trabalho, aquele gostar do trabalho e, consequentemente, elas perdem a eficácia do trabalho. Elas entram num estado de esgotamento em que elas não desenvolvem, não completam as suas tarefas. Ou seja, passam a fazer por fazer de qualquer jeito. Já não é mais como era antes, quando já chega nessa fase do esgotamento, né? É como se elas não tivessem mais aquele mesmo amor por aquilo que faziam antes, porque chega essa fase realmente do esgotamento que você já não consegue mais produzir. Exatamente. Só tem burnout quem, de fato, tem uma responsabilidade muito grande, né, doutor? Perfeitamente. Então, são aqueles profissionais da saúde, professores, são quem trabalha na segurança pública, quem vive de metas, quem trabalha em empresas, vendas. Então, são essas pessoas que elas estão todos os dias sendo testadas. E esses profissionais, eles precisam entender que eles precisam ter a autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Eu tenho que estar bem, eu tenho que cuidar de mim, mas o cuidar de mim não é apenas o cuidar físico, é o cuidar físico e mental. Então eu preciso ter essa autorresponsabilidade para que eu possa estar bem, para que eu possa desenvolver as minhas tarefas de uma forma satisfatória. E é essa grande dificuldade que nós, seres humanos, que nós temos essa dificuldade em aceitar, em poder a gente entender que nós estamos bem para que nós possamos desenvolver as nossas tarefas. E aí, doutor, eu te pergunto, quais são ali aqueles primeiros sinais de alerta que a pessoa ela deve observar em si mesma? Ou muitas vezes é o outro que observa na gente? Carla, eu costumo dizer que todos nós conhecemos o nosso corpo e a nossa mente. Eu tenho certeza que você, quando você acorda de manhã cedo, você sabe que você está bem, que você naquele dia você sai de casa, você já sabe que você vai ter um dia excelente, que você vai ter um dia ótimo. Quando a gente não está bem, você também já sabe, você já sabe que hoje você não está para muita conversa, você está no dia introspectivo. Então nós entendemos a nossa cabeça e o nosso corpo. Então quando você começa a perceber que repetidamente, dia após dia, você começa a desenvolver sintomas de ansiedade, você está chegando aqui no seu local de trabalho na TV, então você já fica ansiosa, sem motivo aparente, você começa a ter insônia, você começa a ter alteração do teu apetite, ou você se alimenta demais, ou você entra no processo em que você não quer se alimentar, comer. De uma anorexia. Então, essas mudanças na sua rotina diária são os primeiros sinais que levam a entender que você esteja entrando no processo de adoecimento. Nós temos fases. Nós temos o cansaço, que é normal, você passa aqui o dia no seu trabalho, no final do dia você chega na sua casa, você quer tomar um banho, se alimentar e você vai para a sua cama dormir para você descansar. Nós temos a fadiga, que é um estágio além do cansaço. É aquele cansaço, por exemplo, nós citamos os estudantes, quando passam por uma semana de prova. Então você chega. A minha filha, assim, no final da semana, você chega o quê? Cansado. Aí você quer o quê? Descansar, você não quer sair, você quer ali ficar
descansando. E após isso, são os transtornos mentais, é o adoecimento. É uma fase além da fadiga, que você, repetidamente, dia após dia, você desenvolve esses sinais, esses sintomas que se tornam frequentes. E aí esses sinais, eles precisam ser observados por nós mesmas, né? Então, assim, porque a gente sabe que a gente está nesse estágio, mas muitas vezes a gente não quer tomar a decisão de buscar ajuda. Aí, nesses casos, doutor, o que você diria para quem está nos assistindo agora no programa, que esteja vendo que alguém da sua família esteja nesse estágio, que possa ajudar aquela pessoa, o que ela deve fazer, como é que ela tem que, quem é que ela deve procurar? Carla, nós temos na medicina, e sobretudo na psiquiatria, na psicologia, esse time de quando você começa a perceber uma alteração do seu equilíbrio físico e mental, e o momento da primeira consulta com um profissional médico, com um profissional psicólogo, esse intervalo ele é extremamente importante. É sabido que as mulheres, elas se preocupam muito mais consigo do que os homens. Os homens Sim. não, até por questão cultural, os homens acham que isso é besteira. Ah, não, isso aí é uma besteira, eu estou aqui sentindo uma palpitação, uma dor de cabeça, isso é normal. É normal. Então, eles vão relevando isso aí, eles vão empurrando isso daí. Então, quando você nota essas alterações, que você observa que ela está interferindo na sua rotina diária, nas suas relações pessoais, nas suas relações profissionais, então você precisa procurar um profissional o quanto antes. E esse profissional, seja ele um profissional médico, seja ele um psicólogo, são as pessoas que elas estão habilitadas para poder te oferecer, em primeiro lugar, um diagnóstico correto. Você precisa ter um diagnóstico adequado, um diagnóstico correto. Para você ter ideia, hoje no Brasil nós temos estatística, 30% dos trabalhadores sofrem de burnout. E a imensa maioria deles não tem esse diagnóstico estabelecido, o que é extremamente perigoso. Tá? Então essas pessoas elas precisam ter o diagnóstico, fazer o tratamento adequado. Então são profissionais que eles estão sendo subtratados, eles não estão recebendo o tratamento adequado. Então assim, quando você perceber que houver uma alteração da sua rotina diária, dos seus relacionamentos, imediatamente procure um profissional médico. Agora, eu acho também super importante a gente falar aqui, sabe, doutor, sobre as empresas, né, que é de extrema importância as empresas terem aí um médico do trabalho, né? Eu trabalho aqui na TV Meio Norte há exatos 23 anos. E aqui dentro dessa empresa, a gente vê esse respeito muito grande pelos funcionários, né? E a gente tem aqui a medicina do trabalho, é tudo muito bem organizado. Então, assim, a gente trabalha em um ambiente que nos oferece realmente esse suporte, inclusive no sentido de quando vê que algo não está bem com você, ou que você precisa ali de um afastamento, ou que você precisa de uma licença, ou que você precisa de umas férias. Existe isso aqui dentro. Então, eu acho que quando você trabalha dentro de uma empresa que você também tem esse amparo, fica muito mais fácil. Só que a gente sabe também que tem muitas empresas, muitos empresários que sequer contratam um médico do trabalho, doutor. Vamos combinar que assim realmente é mais difícil, inclusive, ajudar quem ajuda essa empresa a crescer, né? Perfeito. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, que o maior ativo de uma empresa é o seu colaborador, é o seu funcionário. Então, o maior bem que uma empresa possui não é o capital financeiro, não, é o seu colaborador. Então, o empresário ele precisa entender que o quê? Que o seu colaborador ele tem que estar no ambiente de trabalho saudável. Ele tem que buscar um ambiente de trabalho saudável. Por quê? Porque o empresário ele trabalha com números, né? Isso, com custos, com despesas. E aquele colaborador que encontra-se num ambiente de trabalho saudável, ele vai reduzir o absenteísmo, ele vai reduzir o presenteísmo, ele vai acionar o plano de saúde menos, tá? Ele vai utilizar menos o seu plano de saúde, e aí ele vai afastar-se menos do trabalho. A chance de que se essa empresa venha a sofrer uma ação trabalhista vai ser menor, a chance de que essa empresa venha a ser punida, venha a ser autuada por um órgão de fiscalização é bem menor. Então o empresário ele precisa ter essa concepção. E a gente precisa entender que nos últimos anos os órgãos de fiscalização eles se aperfeiçoaram. Eles se aperfeiçoaram no seguinte sentido:
O governo estabeleceu agora uma diretriz, uma norma, que a partir de 2026, as empresas elas devem ter atenção com os chamados fatores psicossociais. O que são isso? São determinadas situações que a empresa ela tem que monitorar. Por exemplo, excesso de horas extras, por exemplo, o relacionamento do gestor com o seu colaborador, as demandas, a atividade que o trabalhador desenvolve naquela empresa é a atividade adequada, então ele vai ter que monitorar. Por quê? Porque a fiscalização vai exigir isso das empresas. Então, ou o empresário ele se adequa, ele entra nesse processo de adequação, ou ele sofrerá muito com relação às penalidades. Tá vendo aí? Então fica inclusive esse alerta aí para quem é empresário, para quem está assistindo essa entrevista, porque é super importante. Tudo que o doutor disse aqui faz total diferença na vida do colaborador e na vida do empresário também. Doutor, eu amei a sua entrevista. Só para finalizar, mês de dezembro. O mês de dezembro está passando tão rápido, né? E parece assim que a gente vive num esgotamento tão grande, né? Mas existe a diferença, tá, gente? Do burnout, do esgotamento. Mas, assim, o que você deixaria de dica aí para quem está nos assistindo, que também está se sentindo assim, sabe, cansado, porque é um mês realmente que parece que é menor, né? E quais as dicas que você dá para quem está nos assistindo agora de ficar bem nesse mês? Porque é um mês lindo, por sinal, né? Perfeitamente. Cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde mental, pratique atividade física, um sono de qualidade é extremamente importante, procure manter as relações familiares, procure desenvolver, procure melhorar as relações com os filhos, com os seus pais, com as suas esposas, maridos. Então, você procurar, nos seus momentos de lazer, você procurar ter essa proximidade em relação à sua família, uma proximidade em relação ao seu eu, você conhecer o seu eu, você procurar aperfeiçoar. E você ter essa qualidade de vida é um processo que ele é individual e que todos nós, no dia a dia, precisamos buscar isso. É isso. Inclusive saber dizer o não, porque às vezes a gente sofre muito quando a gente quer dizer o não para alguém, a gente não diz, porque a gente acha que vai estar ali magoando a pessoa, quando na verdade a gente não se prioriza. É claro que a gente não vai ser ignorante com os outros, mas a gente precisa entender quando dizer o não e por que você está dizendo não, né, doutor? Porque isso é uma coisa que às vezes é meio difícil para a gente, né? Perfeito. Você chegou numa frase que é a conclusão da nossa conversa. Nós precisamos aprender a dizer não. O burnout é isso. É aquela questão que eu vou assimilando trabalho, demandas, responsabilidades. Eu não consigo dizer não para as outras pessoas. Então, existem determinadas situações que eu preciso aprender a dizer o não, porque aquilo vai fazer mal para a minha saúde física e, sobretudo, para a minha saúde mental. Então, você tem que se amar, tá? Então, isso é muito importante que nós, profissionais, possamos determinar isso, que as pessoas possam assumir essa responsabilidade, a autorresponsabilidade de saber dizer um não no momento adequado, no momento correto. Maravilha. Doutor, se eu pudesse, eu passava aqui horas e horas conversando com você. Uma entrevista maravilhosa. Eu que agradeço. Muito obrigada. Volte sempre, doutor Fabiano Ribeiro. Queria que você deixasse o seu Instagram. Fabiano.pi é o meu Instagram, tá bom? Então eu fico à disposição, qualquer esclarecimento, estou à disposição. Tá vendo aí, Marisa? Que entrevista maravilhosa, hein? Nesse mês tão especial pra gente, mas um mês realmente em que muitas vezes a gente se cansa muito, né? Um ano inteiro, e aí quando chega esse mês existe muito essa questão do esgotamento. Mas você viu aí, viu algo que eu falo sempre pra você, ó, Marisa. A gente precisa saber dizer não para aquilo que não vai fazer bem pra gente. É verdade, viu? Carlinha, parabéns. Gente, que entrevista maravilhosa. E eu aprendi muito, viu, gente, dessa entrevista, porque eu realmente, como a Carla disse, tenho muita dificuldade de dizer não. A gente vai fazendo as coisas, quando a gente pensa que não, a gente tá em uma situação tão difícil, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente também. Fica essa dica pra você, tá? Olha, mas por aqui a gente segue com um recadão, viu? Você quer